Uma faxineira analfabeta acabava de salvar a empresa de um milionário, o mesmo homem que a humilhou publicamente um ano atrás. Como é possível que a mulher que limpava seus escritórios agora tenha a resposta que seus executivos de elite não conseguiram encontrar? De onde você está assistindo? Deixa o like e se inscreve, porque essa jornada vai te deixar sem palavras. O relógio digital na parede marcava exatamente 10h17 quando a vida de Conceição Silva mudou para sempre. O luxuoso escritório da Construtora Mendonça, no 40º andar de um arranha-céu envidraçado no coração financeiro de São Paulo, brilhava sob a luz matinal que atravessava as enormes janelas panorâmicas. As mãos de Conceição, ásperas pelos anos de trabalho duro e produtos químicos, passavam cuidadosamente o pano úmido sobre a superfície espelhada da mesa de reuniões. A sala estava vazia há apenas alguns minutos após uma reunião executiva. Papéis haviam sido esquecidos e Conceição, com 45 anos de dedicação invisível nos olhos cansados, organizava-os em uma pilha ordenada. Seus dedos hesitaram por um instante sobre um documento colorido com gráficos e números. Conceição franziu a testa, tentando decifrar aqueles símbolos que para ela eram quase hieróglifos. O que pensa que está fazendo? A voz cortante de Ricardo Mendonça, dono da construtora, fez Conceição sobressaltar-se. Alto, impecavelmente vestido em um terno italiano azul marinho, ele entrou na sala, seguido por 3 jovens executivos, todos com expressões de superioridade estampadas em seus rostos bem barbeados. Perdão, senhor, eu só estava organizando... Conceição respondeu, baixando os olhos para o chão de mármore polido que refletia seu uniforme cinza simples. Organizando ou bisbilhotando? Ricardo se aproximou tomando os papéis de suas mãos com um movimento brusco. Você acha que tem capacidade para entender o que está escrito aqui? Os executivos trocaram olhares divertidos. Um deles, o mais jovem, soltou uma risada contida. Conceição sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto um nó se formava em sua garganta. Vamos, responda. Sabe o que está escrito aqui? Insistiu Ricardo, balançando o documento na frente de seu rosto. Ou melhor, sabe ler? Conceição prendeu a respiração. Seus olhos ardiam com lágrimas contidas enquanto as palavras perfuravam seu coração como agulhas. Não muito bem, senhor, sussurrou ela, as palavras quase inaudíveis. Ricardo soltou uma risada seca e se virou para os jovens executivos. Viram só? Ela nem sabe ler, declarou com desdém como se anunciasse uma piada. E ainda assim, acha que pode mexer em documentos confidenciais da minha empresa. As palavras caíram como pedras afiadas sobre Conceição. Ela manteve a cabeça baixa, a dignidade como único escudo, enquanto o nó em sua garganta quase a impedia de respirar. Seus dedos apertaram com força o pano úmido, como se pudesse espremer dele alguma força para manter-se de pé. Termine seu trabalho e não toque em nada que não seja para limpar, entendeu? Ordenou Ricardo, virando-lhe as costas e gesticulando para que os executivos o seguissem para outra sala. Quando a porta fechou, Conceição finalmente permitiu que uma única lágrima escapasse, caindo silenciosamente sobre o chão impecavelmente limpo. Mas algo além da vergonha crescia dentro dela. Uma faísca, pequena mas intensa, acendia-se em seu peito. Enquanto limpava o resto da mesa, uma ideia começou a formar-se em sua mente. Uma ideia que, ela ainda não sabia, transformaria completamente sua existência. Ao sair do edifício horas depois, sob o céu cinzento que ameaçava chuva, Conceição apertou a bolsa gasta contra o peito. Dentro dela, guardava mais que seus poucos pertences. Carregava agora uma determinação silenciosa que acabara de nascer. Você nem sabe ler. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus. Mas em vez de afundá-la, algo estranho acontecia. Cada repetição mental daquela frase cruel parecia fortalecer uma resolução que nem ela mesma compreendia totalmente ainda. A chuva finalmente caía sobre São Paulo quando Conceição chegou ao pequeno apartamento que dividia com a filha no bairro de Itaquera, zona leste da cidade. O contraste entre os dois mundos que ela habitava diariamente era gritante.
do mármore e vidro do centro financeiro, às paredes descascadas e ao sofá desbotado de sua sala. Após preparar um café forte, Conceição sentou-se à mesa da cozinha, as mãos ainda tremendo, levemente. O rosto de Ricardo Mendonça aparecia em sua mente cada vez que fechava os olhos, aquele sorriso de escárnio congelado como uma fotografia dolorosa. Mãe, chegou cedo hoje. Mariana, sua filha de 22 anos, apareceu na porta da cozinha. Estudante de enfermagem com bolsa parcial, trabalhava meio período em uma farmácia para ajudar nas despesas. O orgulho que Conceição sentia pela filha era seu maior tesouro. Terminei mais rápido hoje, mentiu Conceição, forçando um sorriso. Não contaria. Sobre a humilhação. Não queria que Mariana carregasse aquele peso também. Mariana se aproximou franzindo o senho. Conhecia bem demais o rosto da mãe para ser enganada. O que aconteceu? Seus olhos estão vermelhos. Conceição respirou fundo, o ar entrando pesado em seus pulmões. Não é nada, só cansaço, respondeu, levantando-se para lavar a xícara, virando de costas para esconder os olhos marejados. Naquela noite, enquanto Mariana estudava para uma prova, Conceição encontrou-se parada diante da estante de livros da filha. Seus dedos tocavam hesitantes, as lombadas coloridas como se tentassem absorver o conhecimento por osmose. Pegou um livro ao acaso e abriu-o, encarando as letras que pouco significavam para ela. Conseguia reconhecer algumas palavras simples, seu próprio nome, números básicos, o suficiente para sobreviver na cidade, para não se perder nos ônibus, para fazer compras, mas nunca o suficiente para ser respeitada por homens como Ricardo Mendonça. O barulho do interfone quebrou sua contemplação. Era Dona Zulmira, sua colega mais velha da equipe de limpeza, que morava no mesmo conjunto habitacional. Achei que ia te encontrar só amanhã, mas precisava ver como você estava, disse Zulmira ao entrar, os olhos escuros perscrutando o rosto de Conceição. Fiquei sabendo do que aconteceu na sala de reuniões. Conceição sentiu o estômago afundar. Quem contou? Rosa da Copa viu tudo. Zulmira sentou-se no sofá, ajeitando o corpo cansado de seus 65 anos. Não é a primeira vez que aquele homem faz isso. Já humilhou muita gente naquele prédio. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, unidas pela compreensão mútua que só quem compartilha da mesma luta pode sentir. Sabe, Conceição, eu também não sabia ler, disse Zulmira, finalmente, sua voz ganhando um tom diferente. Até 3 anos atrás. Conceição virou-se para a amiga, surpresa estampada em seu rosto. Como assim? Mas você sempre preenche os relatórios de limpeza. Zulmira sorriu. Sorriso cheio de orgulho contido. Estou lendo meu primeiro livro agora. Ela tirou da bolsa um exemplar fino com uma capa colorida. Programa Municipal de Educação para Adultos. 3 noites por semana, gratuito. Algo se acendeu nos olhos de Conceição, algo que Zulmira reconheceu imediatamente. As aulas do próximo ciclo começam na semana que vem, continuou Zulmira, colocando um folheto sobre a mesa. Pensei que talvez você... Onde é? Interrompeu Conceição, pegando o papel com uma urgência que surpreendeu até a ela mesma. Escola Municipal Professora Carolina Maria de Jesus, a 5 pontos de ônibus daqui, respondeu Zulmira, observando atentamente a amiga. Mas não é fácil, Conceição. Trabalhar o dia todo e ainda ter energia para estudar à noite. Conceição olhou para o folheto em suas mãos, os dedos passando sobre as letras coloridas que anunciavam "Nunca é tarde para aprender". Dentro dela, a pequena faísca da manhã crescia, transformando-se em uma chama, determinada. Quanto tempo levou para você conseguir ler um livro inteiro? Perguntou sem tirar os olhos do papel. 1 ano. Mas cada pessoa tem seu ritmo. Zulmira fez uma pausa, seu olhar perdendo-se em memórias. No começo achei que não ia conseguir. Meus olhos cansados, a mente que parecia não querer cooperar. Mas aí um dia, as letras começaram a fazer sentido. Foi como se um mundo inteiro se abrisse. Quando Zulmira se despediu 1 hora depois, levou consigo a inscrição preenchida de Conceição para o programa. Do lado de fora, enquanto esperava o elevador, a senhora sorriu para si mesma.
Havia reconhecido nos olhos da amiga algo que conhecia bem, aquela mistura volátil de humilhação e determinação que, nas pessoas certas, tornava-se combustível para transformações extraordinárias. De volta ao apartamento, Conceição permaneceu acordada muito depois que Mariana adormeceu. Na pequena sacada, olhando a cidade iluminada, fez uma promessa silenciosa para si mesma. Em 1 ano, Ricardo Mendonça haveria de forma diferente. Como exatamente isso aconteceria, ela ainda não sabia, mas a semente da mudança havia sido plantada. O pequeno caderno de capa dura, presente de Mariana quando soube dos planos da mãe, descansava aberto sobre o colo de Conceição no ônibus lotado. Suas mãos ásperas traçavam lentamente a letra A, seguindo as linhas pontilhadas, como uma criança em seus primeiros exercícios. A cidade passava veloz pela janela, mas Conceição mal notava, concentrada em cada curva, cada linha, a língua apertada entre os dentes, num gesto de concentração. Era sua 3ª semana de aulas, e o peso do dia de trabalho já pesava sobre seus ombros. Havia limpado o escritório da construtora Mendonça pela manhã e passado a tarde na residência de luxo de Dona Helena Almeida, no Jardim Europa. Naquela semana, encontrara Ricardo apenas uma vez, de relance, e instintivamente abaixara a cabeça, a humilhação ainda fresca demais. "Posso sentar?" perguntou uma voz ao seu lado. Conceição ergueu os olhos para ver uma mulher negra de meia idade, cabelos crespos curtos com fios grisalhos e um sorriso gentil, carregando uma pasta de couro desgastada. "Claro", respondeu Conceição, recolhendo o caderno para abrir espaço. A mulher sentou-se olhando discretamente para o caderno. "Exercícios de caligrafia?" Conceição sentiu o rosto esquentar, o velho hábito de esconder sua condição emergindo automaticamente. "Estou aprendendo a escrever melhor", respondeu vagamente. A mulher sorriu mais abertamente. "Sou Denise Freitas, professora do Programa Municipal de Educação para Adultos", estendeu a mão. "E pela pasta da Escola Carolina de Jesus, acho que posso ser sua professora. O universo, às vezes, cria encontros improváveis em ônibus lotados." Naquele trajeto de 40 minutos, Conceição e Denise conversaram como velhas amigas. A professora, com 20 anos de experiência, contou histórias de alunos que, como Conceição, redescobriram-se através das letras. Quando desceram no mesmo ponto, caminharam juntas até a escola, e Conceição sentiu, pela primeira vez em semanas, que talvez não estivesse tão sozinha naquela jornada. A sala de aula, com suas carteiras organizadas em semicírculo e cartazes coloridos nas paredes, acolheu Conceição como um abraço caloroso. 15 adultos, de idades variadas, compartilhavam o mesmo desejo: conquistar as palavras que o mundo lhes negara. "Cada um de vocês traz uma história", disse Denise, posicionando-se no centro do semicírculo. "Histórias de vida que valem mais que muitos livros que já li. O que faremos aqui é dar a vocês as ferramentas para que possam vocês mesmos escrever e ler suas próprias histórias." Naquela noite, ao voltar para casa, Conceição não sentia o cansaço habitual. Algo diferente pulsava em seu peito, uma sensação quase esquecida de possibilidade, como uma porta que começa a se abrir depois de décadas trancada. Mariana esperava acordada, ansiosa por notícias. "Como foi?" perguntou, servindo à mãe um prato de comida reaquecida. Conceição sorriu, tirando da bolsa o caderno onde havia escrito, com letras grandes e um pouco desajeitadas: "Conceição Silva, aluna." "Foi só o começo", respondeu, os olhos brilhando de uma forma que Mariana não via há muito tempo. "Mas sinto que é o começo de algo grande." As semanas seguintes estabeleceram uma rotina extenuante: acordar às 4h30, chegar à construtora às 6h, limpar até às 14h, pegar 2 ônibus até o Jardim Europa, trabalhar na casa de Dona Helena até às 18h, mais um ônibus para a escola 3 vezes por semana, chegando em casa perto das 22h30 para ainda estudar mais 1 hora antes de dormir. Seu corpo protestava. Suas costas doíam, seus olhos ardiam, mas algo mais forte a impulsionava. Em cada letra aprendida, em cada palavra decodificada,
Conceição sentia-se recuperando algo que lhe fora roubado, não apenas a educação formal, mas sua própria dignidade. Uma tarde, enquanto limpava a biblioteca de Dona Helena, Conceição permitiu-se uma pequena pausa. Seus dedos tocaram respeitosamente os livros antigos, alguns com encadernações de couro e títulos em dourado. Um, em particular, chamou sua atenção. Tinha a capa desgastada, mas o título era legível: Poemas do Coração. Gosta de poesia? A voz suave de Dona Helena surpreendeu Conceição, que quase derrubou o espanador. Perdão, senhora. Eu só estava... Dona Helena, uma mulher elegante de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e olhos azuis perspicazes, sorriu gentilmente. Não precisa se desculpar. Os livros existem para serem tocados. Aproximou-se, pegando o volume de poesias. Este era o favorito do meu marido Eduardo. Conceição observou as mãos delicadas de Dona Helena acariciarem a capa do livro, um gesto carregado de memórias. Ele me lia estes poemas todas as noites, continuou a senhora, abrindo o livro. Depois que perdeu a visão, eu lia para ele. Conceição sentiu uma onda de empatia. Havia algo na vulnerabilidade de Dona Helena naquele momento que diminuía o abismo social entre elas. A senhora deve sentir muita falta dele, disse Conceição suavemente. Dona Helena ergueu os olhos, surpresa com a observação pessoal vinda de sua funcionária geralmente tão reservada. Todos os dias, respondeu com simplicidade. Então estendeu o livro aberto para Conceição. Você poderia ler este para mim? Conceição sentiu o coração acelerar. O medo da exposição lutava contra o desejo de não decepcionar aquela senhora que, diferente de tantos empregadores, sempre a tratara com respeito. Conceição hesitou, suas mãos tremendo levemente ao pegar o livro. Estou aprendendo a ler agora, Dona Helena. Ainda não consigo ler um poema inteiro. Um silêncio se estabeleceu entre elas. Conceição esperava ver desapontamento, talvez até desdém, mas o que encontrou nos olhos de Dona Helena foi algo completamente diferente. Admiração. Você está estudando? Perguntou Dona Helena, uma nova luz em seu olhar. Sim, senhora. 3 noites por semana. Dona Helena ficou em silêncio por um momento, como se processasse uma informação importante. Minha avó administrava uma fazenda inteira no interior de Minas Gerais, disse finalmente. Contratava funcionários, negociava colheitas. Mantinha as contas em dia e nunca aprendeu a ler um único parágrafo. Morreu aos 92 anos, arrependida apenas disso. Conceição não sabia o que responder, mas algo na história tocou fundo em seu coração. A partir de... Hoje, Conceição, você terminará 1 hora mais cedo nos seus dias de aula, declarou Dona Helena, com a autoridade suave de quem está acostumada a tomar decisões. E quando puder ler este poema para mim, seu salário será aumentado. Aquela tarde marcou o início de uma inesperada aliança. Enquanto guardava o livro de volta na estante, Conceição sentiu uma lágrima silenciosa escorrer por seu rosto. Não de tristeza ou humilhação, mas de uma gratidão tão intensa que mal cabia em seu peito. No ônibus, a caminho da escola, ela abriu o caderno e escreveu com determinação renovada. Um dia vou ler poesia para Dona Helena. Era uma promessa não apenas para sua patroa, mas principalmente para si mesma. O céu de São Paulo amanheceu limpo naquela sexta-feira, uma raridade que Conceição interpretou como um bom presságio. 2 semanas haviam se passado desde a conversa com Dona Helena, e seus progressos na leitura surpreendiam até mesmo a professora Denise. Você tem uma sede de aprender que poucos alunos demonstram, dissera ela na noite anterior, após Conceição ter sido a única a completar corretamente todos os exercícios de compreensão textual. No 42º andar da construtora Mendonça, Conceição empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor quando notou um movimento incomum na sala de conferências principal. Através das paredes de vidro, viu Ricardo Mendonça gesticulando energicamente, o rosto vermelho de irritação, enquanto uma jovem mulher de blazer vermelho permanecia calma, os braços cruzados em postura desafiadora. É a filha dele,
sussurrou Rosa à moça da copa, que passava com uma bandeja de café. Fernanda Mendonça. Acabou de voltar dos Estados Unidos e já está sacudindo tudo por aqui. Conceição continuou seu trabalho, mas seus olhos invariavelmente voltavam para a cena. Havia algo magnético na forma como Fernanda se mantinha firme diante do pai furioso, uma dignidade que ressoava profundamente em Conceição. Horas mais tarde, enquanto limpava uma sala de reuniões, menor, Conceição encontrou-se sozinha com uma apresentação projetada na tela. Eram plantas e desenhos coloridos de um projeto habitacional. Fascinada, aproximou-se, tentando decifrar as palavras que acompanhavam as imagens. Projeto Solar do Futuro, conseguiu ler com esforço. Interessante, não é? A voz fez Conceição virar-se rapidamente. Fernanda Mendonça estava parada na porta, observando-a com um olhar curioso, não acusador. Perdão, eu só estava... Não, por... Favor. Fernanda entrou aproximando-se da tela. O que você acha? Conceição piscou confusa. Como assim, senhora? Do projeto. Estas são casas populares que estamos planejando construir na Zona Sul. Fernanda apontou para os desenhos. O que você, como possível moradora, acharia importante ter? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Em todos seus anos trabalhando ali, ninguém jamais pedira sua opinião sobre nada além da limpeza. Janelas grandes, respondeu finalmente, sua voz ganhando confiança. Para entrar luz natural, espaço para plantas e paredes bem isoladas. Fernanda a observava com crescente interesse. Por quê? Porque economiza energia durante o dia. As plantas limpam o ar e alegram o ambiente. Conceição fez uma pausa, reunindo coragem. E paredes bem feitas significam não ouvir as brigas dos vizinhos ou o choro dos bebês quando se precisa descansar depois de um dia de trabalho. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Fernanda. Conhecimento prático, disse, mais para si mesma que para Conceição. Algo que falta aos nossos arquitetos em seus escritórios climatizados. Fernanda aproximou-se mais, estendendo a mão. Sou Fernanda Mendonça. Conceição Silva, respondeu apertando hesitante a mão oferecida. Há quanto tempo trabalha aqui, Conceição? 12 anos, senhora. Fernanda assentiu, pensativa. E o que acha da empresa? A pergunta era perigosa. Conceição escolheu suas palavras cuidadosamente. É um bom emprego. Paga em dia. Fernanda sorriu, reconhecendo a resposta diplomática. Vi você observando algumas de nossas apresentações antes. Você se interessa por construção civil? Conceição sentiu o rosto esquentar, lembrando-se do incidente com Ricardo. Eu estou aprendendo a ler, senhora, admitiu, surpresa com sua própria honestidade. Cada palavra que consigo entender é especial para mim. Algo mudou no olhar de Fernanda. Uma mistura de surpresa e respeito. Quantos anos você tem, Conceição? 45. E decidiu. Aprender a ler agora? Conceição hesitou. Deveria contar sobre a humilhação provocada pelo pai dela? Decidiu por uma meia-verdade. Nunca é tarde para começar algo novo, senhora. Fernanda a estudou por um momento. Não, não é, concordou, voltando-se para a apresentação. Sabe, Conceição, estou tentando mudar a forma como fazemos as coisas aqui. Acredito que deveríamos ouvir mais as pessoas que realmente vão usar o que construímos. O interfone tocou, interrompendo a conversa. Fernanda a atendeu rapidamente. Preciso ir, reunião com investidores, disse, recolhendo sua pasta. Na porta virou-se uma última vez. Obrigada pela sua opinião sincera, Conceição. Foi mais valiosa do que imagina. Quando Fernanda saiu, Conceição permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de acontecer. Pela primeira vez naquele edifício, alguém a tratara não como uma funcionária invisível, mas como uma pessoa com ideias que importavam. Aquela noite, em sua aula, Conceição trabalhou com um vigor renovado. Quando Denise pediu que cada aluno escrevesse uma frase sobre algo que desejava, ela escreveu lentamente, com a língua entre os dentes em concentração. Quero ser ouvida. Denise, passando entre as carteiras, parou ao ler a frase de Conceição. Esse é um desejo poderoso, comentou suavemente.
E sabe o que é mais incrível sobre ele? Começa a se realizar no momento em que você aprende a se expressar. No caminho de volta para casa, Conceição refletiu sobre as palavras da professora e sobre o encontro com Fernanda. Algo estava mudando, não apenas ao seu redor, mas principalmente dentro dela. As letras que aprendia diariamente não eram apenas símbolos no papel, eram chaves que começavam a abrir portas que ela nem sabia existirem. Em seu pequeno apartamento, encontrou Mariana adormecida sobre livros de anatomia. Cobriu a filha carinhosamente e, antes de ir para seu próprio quarto, pegou o caderno de exercícios. Na última página, escreveu com cuidado: "Hoje fui ouvida. Quem pode me explicar a diferença entre receita e despesa?" A pergunta de Denise pairou sobre a sala de aula num sábado ensolarado de agosto. Era o 4º mês de Conceição no programa de educação para adultos, e aquela aula especial de matemática básica atraíra um grupo seleto de alunos mais avançados. Conceição, sentada na primeira fileira como sempre, ergueu timidamente a mão. Nas últimas semanas, sua confiança crescera junto com seu vocabulário, mas ainda sentia aquela hesitação momentânea antes de se expor. "Receita é o dinheiro que entra", disse sua voz mais firme do que costumava ser. "Despesa é o dinheiro que sai. Se a receita for maior que a despesa, sobra dinheiro. Se for menor, falta." Denise sorriu, assentindo. "Exatamente, Conceição. E como chamamos quando sobra dinheiro?" "Lucro", respondeu prontamente, lembrando-se das anotações que fizera na noite anterior. "E quando falta?" "Prejuízo." A turma trabalhou em exercícios simples de contabilidade doméstica durante a manhã. Para a surpresa de todos, especialmente de Denise, Conceição não apenas completou rapidamente seus exercícios, mas também ajudou outros colegas que tinham dificuldades. "Onde aprendeu a fazer contas tão bem?" perguntou seu Antônio, um senhor de 70 anos que lutava com a divisão de valores. Conceição deu de ombros. "Sempre tive que administrar o pouco que ganhava", respondeu simplesmente. "Quando não se tem muito, cada centavo precisa ser bem calculado." No final da aula, Denise chamou Conceição para uma conversa particular. "Você tem um talento natural para números", disse a professora, mostrando os exercícios corrigidos. "Conseguiu resolver problemas que nem coloquei para a turma ainda." Conceição sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Sempre gostei de contas mesmo sem saber escrever direito." Na feira, calculava os trocos de cabeça. Denise a observou pensativamente. Sabia que existem cursos técnicos de contabilidade que aceitam alunos com certificado de alfabetização? A ideia era tão distante da realidade de Conceição que ela quase riu. "Professora, mal aprendi a ler frases completas, mas tenho uma compreensão de matemática que muitos dos meus alunos do ensino médio não possuem", interrompeu Denise. "É um dom, Conceição, e dons não devem ser desperdiçados." Aquela conversa plantou uma semente que Conceição não estava pronta para cultivar, ainda. Mas no ônibus, a caminho da casa de Dona Helena, seus pensamentos voltavam repetidamente às palavras de Denise. Um curso técnico, uma profissão, possibilidades que nunca tinham feito parte de seu horizonte de expectativas. A tarde, na residência dos Almeida, começou como qualquer outra, mas uma surpresa aguardava Conceição. Ao entrar na biblioteca para a limpeza semanal, encontrou Dona Helena acompanhada de um homem alto de aproximadamente 35 anos, de óculos e expressão gentil. "Ah, Conceição, que bom que chegou", disse Dona Helena, gesticulando para que se aproximasse. "Este é meu filho, André Almeida." "Prazer em conhecê-la, Conceição." André estendeu a mão com um sorriso genuíno. "Minha mãe fala muito bem de você." Conceição apertou a mão oferecida, surpresa com a informalidade. "O prazer é meu, senhor." "André trabalha com investimentos imobiliários", explicou Dona Helena. "Inclusive tem contato com pessoas da construtora Mendonça." O coração de Conceição acelerou levemente. "Sim, conheço Ricardo. E mais recentemente, sua filha Fernanda", confirmou. André ajeitando os óculos. "Soube que você trabalha lá também." "Apenas na limpeza, senhor." André assentiu e algo em seu olhar fez Conceição perceber que ele sabia mais do que demonstrava.
Minha mãe me contou sobre seus estudos. É admirável, sabia? Antes que Conceição pudesse responder, Dona Helena interveio. André trouxe algo para você, disse, indicando um pacote sobre a mesa. Abra. Com mãos hesitantes, Conceição desfez o embrulho. Era um conjunto de livros didáticos novos. Matemática básica, português para iniciantes, e um terceiro intitulado Introdução à Contabilidade. Mamãe mencionou que você tem facilidade com números, explicou André, observando a expressão surpresa de Conceição. Pensei que talvez gostasse de ir além do que está aprendendo nas aulas. Conceição tocou os livros como se fossem tesouros frágeis, um nó formando-se em sua garganta. Eu não sei como agradecer. Use-os, respondeu André simplesmente. Esse é o único agradecimento que importa. Aquela noite, Conceição ficou acordada até tarde, folheando o livro de contabilidade. Muitos termos eram incompreensíveis, mas os exemplos numéricos faziam sentido para ela de uma forma quase intuitiva. Em seu caderno, começou a copiar os exercícios, resolvendo-os um a um com uma concentração que fazia o mundo ao redor desaparecer. Mariana encontrou a mãe adormecida sobre os livros na manhã seguinte, o lápis ainda na mão e o caderno cheio de cálculos precisos. Observando aquela cena, a Semposintis jovem sentiu uma mistura de orgulho e uma ponta de culpa. Por quanto tempo sua mãe havia suprimido aquela inteligência natural para garantir que ela, Mariana, pudesse estudar? Na segunda-feira seguinte, ao limpar a sala de conferências da construtora Mendonça, Conceição encontrou novamente Fernanda, desta vez debruçada sobre planilhas financeiras, o rosto tenso de preocupação. Bom dia, senhora, cumprimentou Conceição, começando a recolher as xícaras usadas. Fernanda ergueu os olhos, o cansaço evidente em seu olhar. Olá, Conceição, respondeu distraidamente, voltando sua atenção para os papéis. Desculpe a bagunça, estamos com alguns desafios. Conceição assentiu e continuou seu trabalho em silêncio. Ao passar perto da mesa, seus olhos captaram alguns números nas planilhas. Sem pensar, comentou. A coluna não fecha porque o valor de outubro está repetido em novembro. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Fernanda olhou para ela, espantada. O quê? Conceição sentiu o rosto queimar. O que fui fazer? Pensou, lembrando-se imediatamente da humilhação sofrida meses atrás. Perdão, eu não devia... Não, espere. Fernanda examinou as planilhas rapidamente. Você tem razão. O valor de 1,2 milhão está duplicado. Perplexa, Fernanda encarou Conceição como se a visse pela primeira vez. Como percebeu isso? Conceição hesitou, incerta sobre quanto revelar. Estou estudando matemática básica e tenho facilidade com números. Fernanda recostou-se na cadeira, um sorriso lento formando-se em seus lábios. Facilidade com números. Você acabou de encontrar um erro que 3 analistas financeiros não viram em 2 semanas de revisão. Naquele momento, algo mudou na relação entre as duas mulheres. O respeito nos olhos de Fernanda era inequívoco. E pela primeira vez em sua vida, Conceição sentiu o valor de sua inteligência sendo reconhecido no ambiente profissional. Obrigada, Conceição, disse Fernanda sinceramente. Você não... Imagina o quanto isso era importante. No final do expediente, enquanto guardava seus materiais de limpeza, Conceição encontrou um envelope com seu nome, deixado no vestiário dos funcionários. Dentro, um cartão simples com a caligrafia elegante de Fernanda. Talentos não devem ficar escondidos. Vamos conversar sobre o seu. Conceição guardou o cartão na bolsa, junto com os livros que estudaria naquela noite. Algo estava mudando, e pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas, talvez, o futuro pudesse ser muito diferente do passado. O burburinho no 42º andar da construtora Mendonça era inconfundível naquela manhã de setembro. Funcionários cochichavam em cantos, reuniões eram convocadas e canceladas em minutos, e o rosto de Ricardo Mendonça, quando cruzou rapidamente o corredor, exibia uma tensão que Conceição nunca havia visto antes. É grave, sussurrou Rosa, enquanto entregava café na pequena copa, onde Conceição organizava produtos de limpeza. Dizem que a empresa está quebrada.
Problemas com aquele projeto habitacional na Zona Sul. Conceição sentiu um aperto no estômago. Aquele era o projeto das plantas que havia visto com Fernanda. O solar do futuro. Quebrada? Como assim? Rosa aproximou-se, baixando ainda mais a voz. Irregularidades, Conceição. Aqueles documentos que o Sr. Ricardo a acusou de bisbilhotar meses atrás? Parece que tinham informações sobre terrenos contaminados que foram comprados abaixo do preço de mercado. O coração de Conceição acelerou. Então era disso que se tratavam aqueles papéis que mal conseguia ler na época. À tarde, enquanto limpava a sala de reuniões principal, Conceição testemunhou uma cena que confirmava os rumores. Através das paredes de vidro, viu Ricardo em pé, o rosto vermelho, gritando com Fernanda, que mantinha uma postura firme, os braços cruzados. Outros executivos assistiam em silêncio, alguns com expressões de desconforto, outros com maliciosa satisfação pela crise iminente. Fernanda, subitamente, bateu na mesa, interrompendo o pai. Mesmo sem ouvir as palavras, Conceição podia sentir a intensidade do momento. Então, num gesto definitivo, Fernanda removeu o crachá do pescoço, colocou-o sobre a mesa e saiu da sala, deixando Ricardo e os demais executivos em chocado silêncio. No vestiário, ao final do expediente, Conceição encontrou Fernanda arrumando seus pertences pessoais numa caixa de papelão. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto exibia uma determinação serena. — Você está bem? — Senhora? — perguntou Conceição hesitantemente. Fernanda ergueu os olhos, surpresa ao vê-la ali. — Ah, Conceição! — suspirou, passando a mão pelos cabelos desarrumados. — Estou bem, considerando as circunstâncias. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre elas. — Estou deixando a empresa, continuou Fernanda finalmente. Não posso mais compactuar com certas práticas. Conceição assentiu, compreendendo mais do que demonstrava. E o que vai fazer agora? Um sorriso determinado iluminou o rosto cansado de Fernanda. Vou começar do zero. Criar minha própria empresa, fazer as coisas do jeito certo. Fez uma pausa, estudando Conceição com interesse renovado. Na verdade, estava pensando em você. Em mim? Preciso de pessoas em quem possa confiar. Pessoas com integridade e talentos especiais. Conceição sentiu o coração acelerar. Não entendo, senhora. Fernanda fechou a caixa de pertences e encarou Conceição diretamente. Estou montando uma empresa de habitação social. Chama-se Morar Digno. Quero que você trabalhe comigo, Conceição, como assistente administrativa. A proposta era tão inesperada que Conceição quase riu. Mas eu sou faxineira, mal sei ler direito. Você está aprendendo rapidamente. Tem um talento natural para números que já demonstrou. E mais importante, Fernanda sorriu. Tem algo que não se ensina. Integridade. Conceição balançou a cabeça, atordoada. Não sei se conseguiria. Meio período para começar, propôs Fernanda. Manhãs no escritório que estou alugando na Berrine. Você mantém seu trabalho na casa de Dona Helena à tarde e suas aulas à noite. O salário será melhor que o daqui, posso garantir. A mente de Conceição girava, calculando possibilidades, horários, trajetos de ônibus. Precisaria pensar e... É claro. Fernanda tirou um cartão da bolsa. Meu número pessoal. Pense até segunda-feira. Conceição pegou o cartão, os dedos tremendo levemente. Por que eu? Perguntou finalmente, a pergunta que não conseguia conter. Fernanda sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Porque acredito em segundas chances, Conceição. Para mim, para você, para todos que foram subestimados. Naquela noite, Conceição não conseguiu se concentrar nas aulas. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, misturando-se às letras que tentava decifrar no quadro. Denise notou sua distração. Algo errado, Conceição? Perguntou após a aula, enquanto os outros alunos saíam. Conceição hesitou. Então compartilhou a proposta que recebera. Denise ouviu atentamente, os olhos brilhando cada vez mais. — E você está em dúvida? Perguntou incrédula quando Conceição terminou. — É uma responsabilidade enorme. E se eu não conseguir? Se fizer algo errado? Denise colocou as mãos sobre os ombros de Conceição,
seu olhar intenso e sério. O medo do fracasso é o maior impedimento para o sucesso, disse firmemente. Sabe quantos dos meus alunos gostariam de ter a oportunidade que você recebeu? Conceição baixou os olhos. Mas e se descobrirem que eu era analfabeta? Completou Denise gentilmente. Conceição, isso não é algo de que se envergonhar. É um testemunho da sua força ter chegado até aqui. Em casa, Conceição encontrou Mariana estudando para suas provas finais do semestre. Compartilhou a proposta, esperando talvez que a filha compartilhasse suas dúvidas, oferecesse razões para recusar o que parecia uma aventura arriscada demais. Em vez disso, Mariana abraçou-a com força, lágrimas nos olhos. Você tem que aceitar, mãe, é a sua chance. Mas e se eu não for capaz? Mariana afastou-se segurando o rosto da mãe entre as mãos. Lembra quando eu tinha 17 anos e queria desistir do vestibular? O que você me disse? Conceição sorriu ao lembrar. Que o medo só tem o tamanho que a gente dá a ele. Exatamente. Mariana sorriu através das lágrimas. Está na hora de seguir seu próprio conselho. Na manhã seguinte, um sábado, Conceição dirigiu-se à casa de Dona Helena com o coração pesado. Como? Explicaria que precisaria deixar o trabalho da manhã? Tinha certeza que perderia o emprego completamente. Para sua surpresa, Dona Helena recebeu a notícia com um sorriso caloroso. Meu filho André já me contou, disse, convidando Conceição para sentar-se no sofá da sala, um convite sem precedentes. Ele conhece Fernanda dos círculos empresariais, uma jovem extraordinária. A senhora não está desapontada? Dona Helena balançou a cabeça. Pelo contrário, estou orgulhosa. Você pode continuar. Vindo às tardes e nos dias em que tiver aula, sairá mais cedo, como já combinamos. Conceição sentiu uma onda de gratidão tão intensa que seus olhos marejaram. Obrigada, Dona Helena. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim. A senhora sorriu, algo enigmático em seu olhar. Talvez eu imagine sim, Conceição. Talvez eu imagine. Na segunda-feira, Conceição ligou para o número no cartão. Quando Fernanda atendeu, sua voz saiu firme e clara. Aceito o desafio. Do outro lado da linha, o sorriso de Fernanda era quase audível. Ótimo. Começamos na próxima semana. Prepare-se para uma nova vida, Conceição. Ao desligar, Conceição olhou para seus cadernos de estudo, para os livros de André, para o pequeno calendário onde marcava seus progressos diários. Em apenas 6 meses, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia prever. E algo lhe dizia que as maiores mudanças ainda estavam por vir. Naquela noite, escreveu em seu diário com letras cuidadosas. Hoje, aceitei. Meu próprio valor. O edifício na Avenida Berrini não tinha a imponência da torre de vidro da construtora Mendonça, mas seu lobby de mármore bege e madeira clara transmitia uma elegância discreta. Conceição, vestindo o único conjunto de calça e blazer que possuía, comprado em uma loja de departamento, com a ajuda de Mariana no final de semana, respirou fundo antes de entrar no elevador. 15º andar, sala 1507, repetiu mentalmente, o cartão de Fernanda apertado em sua mão como um talismã. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A sala 1507 ainda mostrava sinais de mudança recente. Caixas empilhadas em um canto, paredes nuas aguardando decoração e apenas 3 mesas organizadas em um espaço que poderia acomodar 10. Fernanda, em mangas de camisa e cabelo preso em um coque desalinhado, sorriu ao ver Conceição parada hesitante na porta. Bem-vinda ao morar digno, Conceição, disse, aproximando-se para um aperto de mão que se transformou em um abraço leve. Desculpe a simplicidade. Estamos apenas começando. É perfeito, respondeu Conceição sinceramente, admirando as grandes janelas que permitiam a entrada abundante de luz natural. Um rapaz jovem, de aproximadamente 25 anos, cabelos crespos e óculos de armação colorida, aproximou-se com um sorriso acolhedor. Este é Miguel Oliveira, nosso arquiteto recém-formado e cheio de ideias revolucionárias, apresentou Fernanda. Miguel,
Esta é Conceição Silva, nossa nova assistente administrativa. Prazer em conhecê-la, Conceição, disse Miguel estendendo a mão. Fernanda falou muito bem de você. O prazer é meu, respondeu Conceição, surpresa com a informalidade e o tratamento igualitário. A manhã passou em um turbilhão de novas informações. Conceição conheceu os sistemas básicos do computador, que seria seu, recebeu explicações sobre a missão da empresa, criar habitações populares dignas, sustentáveis e acessíveis, e foi introduzida aos primeiros projetos que estavam sendo desenvolvidos. Esta será sua mesa, indicou Fernanda, mostrando um espaço organizado próximo à janela. Sei que tudo parece complicado agora, mas aprenderemos juntos. Você não estará sozinha. Às 13h, quando Conceição se preparava para sair para seu trabalho na casa de Dona Helena, Fernanda a chamou para uma última conversa. Como se sentiu hoje? Conceição refletiu por um momento. Desafiada, assustada, admitiu com honestidade, mas também viva, de um jeito que não me sentia há muito tempo. Fernanda sorriu satisfeita. O medo faz parte. É sinal de que estamos crescendo. Fez uma pausa, seus olhos avaliando Conceição cuidadosamente. Você tem potencial para muito mais do que imagina, Conceição. Vejo isso claramente e pretendo ajudá-la a desenvolver esse potencial. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina exaustiva. Conceição trabalhava no Morar Digno, das 8h às 13h. Chegava à casa de Dona Helena às 14h30, após uma corrida de ônibus, trabalhava até às 18h ou 17h nos dias de aula, e dirigia-se à escola noturna 3 vezes por semana. Nos outros dias, estudava em casa até tarde, absorvendo conhecimentos com uma velocidade que surpreendia a todos ao seu redor. Cada novo aprendizado no escritório era um desafio. Usar o computador, entender planilhas, organizar documentos, atender telefonemas formais. Mas, para a surpresa de Conceição, sua mente absorvia essas habilidades com uma facilidade que ela nunca imaginou possuir. Miguel, o jovem, arquiteto, tornou-se seu aliado, paciente em explicar termos técnicos e sempre valorizando suas opiniões sobre os projetos. Você tem algo que muitos profissionais formados não têm, Conceição, disse ele uma tarde, enquanto revisavam plantas de uma habitação popular. Conhecimento prático. Sabe como as pessoas realmente vivem, o que realmente importa em uma casa. Numa tarde particularmente agitada na casa de Dona Helena, Conceição encontrou sua patroa mais silenciosa que o habitual, observando. Velhas fotografias em um álbum de capa de couro. São memórias da fazenda da minha família em Minas, explicou Dona Helena quando notou o olhar curioso de Conceição. Aquela que minha avó administrava sem saber ler. Conceição aproximou-se, olhando com respeito as fotografias amareladas de uma grande propriedade rural e pessoas em roupas antigas posando formalmente. Esta era ela. Dona Helena apontou para uma senhora de expressão severa, mas digna, cabelos brancos presos em um coque austero. Teodora Almeida comandava tudo e todos com mão de ferro. Mantinha as contas na cabeça, decorava contratos palavra por palavra e nunca foi enganada em negócio algum. Conceição observou a mulher na fotografia com uma nova sensação de conexão. Por que ela nunca aprendeu a ler se era tão capaz? Dona Helena suspirou. Falta de oportunidade inicialmente, depois orgulho misturado com vergonha. Fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias. Quando ficou viúva aos 40 anos, com 5 filhos, para criar, decidiu que não tinha tempo para aprender. Tenho coisas mais importantes para fazer, dizia. Mas nos seus últimos anos, confessou a mim que esse era seu maior arrependimento. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre as duas mulheres, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Como está indo no novo trabalho? Perguntou finalmente Dona Helena. Conceição sorriu. É desafiador, mas estou aprendendo muito. E as aulas? Estamos começando a estudar literatura agora. Pequenos textos, histórias curtas. Dona Helena fechou o álbum de fotografias e olhou diretamente para Conceição. Você sabe que tenho grande admiração por você, não sabe? Disse suavemente. Sua coragem, sua determinação me lembram minha avó. Mas você está fazendo o que ela nunca fez.
Está mudando sua história. Aquelas palavras tocaram Conceição profundamente. De volta ao pequeno apartamento naquela noite, enquanto preparava um jantar simples para si e Mariana, refletiu sobre como sua vida havia se transformado em apenas 7 meses. Você parece diferente, mãe, observou Mariana enquanto comiam. Não só pelo cabelo novo ou pelas roupas. É algo no seu olhar, na sua postura. Conceição sorriu, passando a mão pelos cabelos recém-cortados em um estilo mais moderno, sugestão de Fernanda. Me sinto diferente, admitiu, como se estivesse acordando depois de um longo sono. Mariana pegou sua mão sobre a mesa. Estou tão orgulhosa de você. Sabia que você é minha inspiração para continuar estudando mesmo quando fico exausta? Lágrimas brilharam nos olhos de Conceição. Durante tanto tempo, havia vivido apenas para dar uma vida melhor à filha. Agora, descobria que sua própria jornada também tinha valor, também inspirava. Naquela mesma semana, um acontecimento inesperado trouxe ainda mais mudanças. Dona Helena convidou Conceição para ajudar em um jantar especial que ofereceria em sua casa, um evento para potenciais investidores em projetos imobiliários. Normalmente, contrataria um serviço de buffet, explicou a senhora. Mas gostaria de ter alguém de confiança supervisionando tudo. Pagarei horas extras, é claro. Conceição aceitou prontamente. O que ela não sabia é que aquele jantar entrelaçaria ainda mais os fios do destino que já vinham se tecendo ao seu redor. A residência dos Almeida no Jardim Europa resplandecia sob a iluminação cuidadosamente planejada. Lustres de cristal refletiam luz dourada sobre a mesa impecavelmente arrumada para 12 pessoas no amplo salão de jantar. Conceição, vestindo um uniforme formal preto fornecido por Dona Helena, supervisionava os últimos detalhes antes da chegada dos convidados. Está tudo perfeito, Conceição, aprovou Dona Helena, elegante em um vestido azul marinho discreto. Obrigada por ficar até mais tarde hoje. É um prazer, Dona Helena. O som da campainha anunciou a chegada dos primeiros convidados. André Almeida, filho de Dona Helena, entrou acompanhado por 2 homens de meia-idade em ternos caros. Mamãe, estes são Carlos Vasconcelos e Paulo Mendes, da VPM Investimentos, apresentou André. Conceição moveu-se discretamente entre os convidados, oferecendo bebidas e aperitivos conforme chegavam. Sua presença era quase invisível, como havia aprendido a ser durante anos de serviço doméstico, mas seus ouvidos captavam fragmentos de conversas sobre potencial imobiliário, projetos inovadores e habitação sustentável. Quando o jantar foi servido, Conceição auxiliava na copa, entrando ocasionalmente no salão para verificar se tudo corria bem. Foi durante uma dessas entradas que ouviu claramente: o problema é encontrar projetos habitacionais realmente inovadores. Algo que una responsabilidade social com retorno financeiro, dizia um dos investidores gesticulando com a taça de vinho. E que não repita os erros da construtora Mendonça, acrescentou outro. Aquele escândalo dos terrenos contaminados afastou muitos investidores sérios do setor. Conceição congelou momentaneamente os mesmos terrenos que haviam causado a saída de Fernanda e que agora ameaçavam o futuro do morar digno. André Almeida assentiu, seu olhar encontrando brevemente o de Conceição. Concordo plenamente. É por isso que estamos buscando parceiros com valores alinhados aos nossos. Pessoas que entendam que lucro e integridade não são mutuamente exclusivos. A sobremesa foi servida e Conceição voltou à copa para supervisionar o café. Sua mente trabalhava rapidamente. Esta era uma oportunidade para o morar digno. Mas como poderia mencioná-lo sem parecer intrometida? O projeto de Fernanda precisava exatamente deste tipo de investidor. Enquanto os convidados se levantavam para o café servido na sala de estar, Conceição reuniu toda a sua coragem. Aproximou-se de André quando ele foi à copa buscar mais açúcar. Senhor André, começou hesitante. Perdoe a intromissão, mas ouvi a conversa sobre projetos habitacionais inovadores. André sorriu, encorajador. Sim, Conceição. Conheço um projeto assim. Chama-se Morar Digno. É da Fernanda Mendonça. André ergueu as sobrancelhas surpreso. A filha de Ricardo. Soube que ela deixou a empresa do pai,
mas não sabia que tinha iniciado seu próprio negócio. Trabalho lá pelas manhãs, admitiu Conceição. É exatamente o que os senhores estavam discutindo. Habitação digna, sustentável, com preços acessíveis e total transparência nos processos. Um brilho de interesse acendeu-se nos olhos de André. Interessante. E você? Diz que trabalha com ela? Conceição assentiu, sentindo-se subitamente insegura. Sou assistente administrativa. Ainda estou aprendendo, mas... Não, isso é perfeito, interrompeu André pensativo. Um projeto liderado pela filha de Ricardo, que rompeu com as práticas duvidosas do pai. Tem um simbolismo poderoso. Ele retirou um cartão do bolso e entregou a Conceição. Peça que ela entre em contato comigo. Adoraria conhecer mais sobre o morar digno. O coração de Conceição acelerou de excitação. Havia criado uma conexão que poderia mudar tudo para Fernanda e para o projeto em que começava a acreditar profundamente. Na manhã seguinte, chegou ao escritório na Berrine mais cedo que o habitual. Fernanda já estava lá, revisando documentos com expressão preocupada. Bom dia, Conceição, cumprimentou, o cansaço evidente em sua voz. Chegou cedo hoje. Tenho algo importante para contar, disse Conceição, colocando o cartão de André sobre a mesa. Conheci alguém que pode estar interessado em investir no morar digno. Fernanda pegou o cartão lendo o nome e a empresa. André Almeida, da Almeida Investimentos. Seu rosto mostrava incredulidade. Como você o conheceu? Ele é filho da minha patroa da tarde, Dona Helena Almeida. Houve um jantar ontem com investidores e, à medida que Conceição explicava o ocorrido, a expressão de Fernanda transformava-se da surpresa inicial para uma alegria contida e, finalmente, para uma admiração genuína. Você entendeu perfeitamente a oportunidade e agiu, disse Fernanda quando Conceição terminou. Isso é extraordinário, Conceição. Foi só uma conversa rápida, não sei se vai dar em algo. Não importa. O que importa é que você tomou iniciativa. Viu uma chance e a agarrou. Fernanda sorriu pegando o telefone. Vou ligar para ele agora mesmo. A reunião com André Almeida foi marcada para a tarde seguinte. Fernanda passou o dia preparando apresentações e organizando dados do projeto. Para surpresa de Conceição, foi convidada a participar. Eu? Mas não tenho conhecimento técnico. Tem algo muito mais valioso, respondeu Fernanda. Autenticidade. Além disso, foi você quem criou a conexão. É justo que esteja presente. A reunião excedeu todas as expectativas. André não apenas se interessou pelo projeto, como propôs uma parceria estratégica que resolveria os problemas de financiamento imediato do morar digno. Há apenas uma questão delicada, mencionou André perto do final da reunião. Os terrenos contaminados que seu pai adquiriu. Sei que vocês estão enfrentando obstáculos por causa disso. Fernanda assentiu, tensa. É um problema sério. Estamos buscando alternativas, mas muitos fornecedores e parceiros estão receosos de se associar a qualquer coisa que lembre a construtora Mendonça. André refletiu por um momento. E se transformássemos esse problema em uma oportunidade? Como assim? Perguntou Fernanda. Transparência radical, sugeriu André. Em vez de esconder a Piemoscazinot, conexão com sua família, use-a como plataforma para mostrar como o morar digno é diferente. Conceição, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da reunião, encontrou-se dizendo, como uma declaração pública, aprendemos com os erros do passado para construir um futuro melhor. Fernanda e André olharam para ela, surpresos com a sugestão precisa. Exatamente, concordou André, impressionado. Uma campanha de transparência que mostre cada etapa do processo, desde a escolha de terrenos limpos até a entrega das unidades. Naquela noite, Conceição mal conseguiu concentrar-se nas aulas. Sua mente fervilhava com as possibilidades que se abriam. Pela primeira vez, sentia que suas ideias tinham valor, que sua voz era ouvida em um ambiente profissional. Ao chegar em casa, encontrou Mariana ainda acordada, esperando-a com uma surpresa, um pequeno bolo com uma vela. O que estamos comemorando? Perguntou Conceição, confusa. Mariana sorriu, acendendo a vela. Faz exatamente
8 meses que você começou suas aulas. 8 meses desde que decidiu mudar sua vida. Conceição sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Tantas mudanças em tão pouco tempo. De faxineira humilhada a assistente administrativa, participando de reuniões com investidores. De mulher que mal sabia escrever o próprio nome, a aluna que já lia pequenos textos completos. Obrigada, filha, sussurrou, abraçando Mariana com força. Por sempre acreditar em mim. Soprando a vela, Conceição fez um desejo silencioso, que sua jornada inspirasse outras pessoas a encontrarem coragem para mudar suas próprias histórias. O que ela não sabia é que muito em breve sua história e a de Ricardo Mendonça se cruzariam novamente, de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O escritório do Morar Digno havia se transformado nas últimas semanas. Novas mesas ocupavam o espaço antes vazio. Um arquiteto sênior e 2 estagiários de engenharia haviam se juntado à equipe, e as paredes antes nuas agora exibiam plantas coloridas de projetos em desenvolvimento. O investimento de André Almeida começava a dar frutos visíveis. Conceição, sentada em sua mesa, agora personalizada com um pequeno vaso de violetas, presente de Miguel, concentrava-se em organizar a agenda da semana. Suas habilidades com o computador haviam evoluído consideravelmente, e a planilha eletrônica já não parecia um enigma incompreensível como há 3 meses. Fernanda emergiu de sua sala com expressão preocupada, um jornal nas mãos. Precisamos conversar, disse, convocando toda a equipe para uma reunião improvisada. Quando todos estavam reunidos, Fernanda abriu o jornal na página de economia. Império Mendonça à beira do colapso, leu em voz alta. Após o escândalo dos terrenos contaminados, a tradicional construtora enfrenta processo de falência. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Para a maioria, era apenas uma notícia de negócios. Para Fernanda e Conceição, carregava significados muito mais profundos. O que isso significa para nós? Perguntou Miguel, ajeitando os óculos nervosamente. Fernanda respirou fundo. 2 coisas. Primeira, vamos enfrentar ainda mais escrutínio por causa do meu sobrenome. Segunda, precisamos acelerar nossa campanha de transparência radical. Seus olhos encontraram os de Conceição. E isso me leva a um anúncio. A partir de hoje, Conceição Silva será nossa coordenadora de relações comunitárias. Conceição sentiu o rosto esquentar, com todos os olhares voltados para ela. Eu? Mas você conhece ambos os mundos, Conceição, explicou Fernanda. O das comunidades que queremos servir e o dos negócios que estamos construindo. Sua autenticidade é exatamente o que precisamos para esta posição. A promoção veio com um aumento de salário que permitiria a Conceição trabalhar em período integral no Morar Digno, deixando o emprego na casa de Dona Helena. Mas, para surpresa de todos, ela pediu para manter o trabalho da tarde, apenas reduzindo para 3 dias por semana. Dona Helena foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim, explicou a Fernanda. Não posso simplesmente abandoná-la. Na verdade, havia outro motivo que Conceição não mencionou. Havia prometido a Dona Helena que leria para ela assim que conseguisse e estava determinada a cumprir essa promessa. A nova posição exigia que Conceição visitasse comunidades onde os projetos seriam implementados, conversasse com moradores e coletasse suas reais necessidades. Era um trabalho para o qual sua história de vida a havia preparado perfeitamente. Você fala a língua deles porque é um deles, explicou Fernanda durante um treinamento. Isso é algo que nenhum consultor com diploma de Harvard poderia oferecer. 2 semanas após sua promoção, Conceição enfrentaria seu teste mais difícil. A campanha de transparência radical estava sendo lançada com um evento para a imprensa e potenciais parceiros. Durante a preparação, Fernanda recebeu uma ligação que a deixou visivelmente abalada. Meu pai quer participar do evento, anunciou durante uma reunião de emergência. Diz que quer publicamente apoiar nossa iniciativa. A equipe trocou olhares preocupados. Você acha que é sincero? Perguntou André Almeida, que agora frequentava regularmente o escritório. Fernanda passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Não sei. A construtora está afundando.
talvez veja isso como uma tábua de salvação para seu legado, ou uma forma de se associar ao sucesso do morar digno e tentar uma reabilitação de imagem, sugeriu Miguel, sempre desconfiado. Conceição permaneceu em silêncio, seu coração acelerado. A ideia de reencontrar Ricardo Mendonça, o homem que a humilhara publicamente, fazia seu estômago revirar. "O que você acha, Conceição?" perguntou Fernanda, surpreendendo a todos. "Você tem tanto a perder quanto eu nessa história." Todos os olhares voltaram-se para ela. Conceição respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Se estamos realmente comprometidos com a ideia de segundas chances e transparência, seria contraditório negar isso ao seu pai", disse finalmente, "mas com condições claras. Ele precisaria reconhecer publicamente os erros passados." Fernanda assentiu lentamente, admiração evidente em seu olhar. "Uma resposta sábia e corajosa", disse. "Vamos marcar uma reunião preliminar, apenas nós três." O reencontro foi marcado para uma tarde chuvosa de novembro, no escritório do Morar Digno. Conceição passou a manhã inteira em um estado de nervosismo contido, revivendo mentalmente aquele momento humilhante de quase um ano atrás. Ricardo Mendonça chegou pontualmente às 14h. Parecia menor do que Conceição lembrava, menos imponente. Seu rosto mostrava o peso dos últimos meses. Linhas de preocupação marcavam sua testa, e seus olhos haviam perdido aquele brilho de arrogância que ela tão bem recordava. "Obrigado por me receberem", disse, sentando-se na cadeira indicada por Fernanda. A reunião começou tensa, com Fernanda estabelecendo claramente as condições para qualquer tipo de parceria. Ricardo ouvia em silêncio, ocasionalmente assentindo. "Há mais uma coisa que preciso abordar", disse Fernanda, após os aspectos práticos terem sido discutidos. "Há algumas pessoas que você prejudicou no passado, pai. Pessoas que merecem um pedido sincero de desculpas." Os olhos de Ricardo encontraram os de Conceição pela primeira vez desde que entrara na sala. Houve um momento de confusão, depois um lampejo de reconhecimento. "Você trabalhava na limpeza da construtora", disse lentamente. "Ainda trabalho lá, senhor", respondeu Conceição, sua voz surpreendentemente firme. "Só que agora estou de licença para dedicar-me integralmente a este projeto." Ricardo franziu o senho, visivelmente tentando encaixar as peças. "Você é a mulher que eu..." parou constrangido. "A mulher que o senhor humilhou publicamente por não saber ler", completou Conceição, sem hostilidade, apenas constatando um fato. "Sim, sou eu." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo parecia genuinamente desconfortável. "Eu não me lembrava do seu nome", admitiu finalmente. "Havia tanta gente que eu tratava mal." Aquela confissão, em sua sinceridade desajeitada, revelava mais sobre o caráter de Ricardo do que qualquer pedido formal de desculpas poderia. "O que aconteceu depois?", perguntou, um interesse genuíno surgindo em seus olhos. "Como você chegou até aqui?" Conceição compartilhou brevemente sua jornada dos últimos 10 meses. As aulas noturnas, o apoio de Dona Helena, a oportunidade oferecida por Fernanda, sua promoção recente. "Impressionante", murmurou Ricardo quando ela terminou. E então, olhando diretamente em seus olhos, "Peço desculpas, Conceição. Fui cruel e injusto com você. E claramente estava errado sobre suas capacidades." Conceição assentiu, aceitando as desculpas sem alarde. Não sentia o triunfo que imaginara tantas vezes, apenas uma tranquila confirmação de seu próprio valor. "Todos merecem uma segunda chance, senhor." "Ricardo", disse simplesmente. "Inclusive o senhor." Quando Ricardo saiu, Fernanda abraçou Conceição com força. "Você foi incrível", sussurrou. "Tão digna, tão forte." Naquela noite, ao chegar em casa, Conceição abriu seu diário e escreveu com a letra já muito mais firme e elegante: "Hoje perdoei não apenas Ricardo, mas também a parte de mim que se sentiu inferior por tanto tempo." Era um passo crucial em sua jornada. O passado, finalmente, começava a perder seu poder sobre ela. O evento de lançamento da campanha Transparência Radical do Morar Digno foi um sucesso retumbante.
A presença de Ricardo Mendonça, admitindo publicamente os erros da antiga construtora e apoiando a iniciativa da filha, gerou manchetes em todos os jornais importantes. Para Conceição, porém, o momento mais significativo foi sua própria participação no palco, apresentando a visão comunitária do projeto. Nossa coordenadora de Relações Comunitárias, Conceição Silva, anunciara Fernanda com evidente orgulho. Diante de uma plateia de empresários, jornalistas e potenciais investidores, Conceição falou por exatos 5 minutos. Seu discurso, ensaiado inúmeras vezes com a ajuda de Mariana, fluiu com uma naturalidade surpreendente. Falou sobre dignidade habitacional, sobre o direito de todos a um lar que fosse mais que apenas 4 paredes, sobre como janelas grandes para a luz natural não eram luxo, mas necessidade humana básica. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos. Vários jornalistas a procuraram depois para entrevistas, fascinados por sua história pessoal que, de alguma forma, havia vazado para a imprensa. Como se sente sendo um símbolo de superação? Perguntou uma repórter de um grande jornal. Conceição sorriu, ainda desconfortável com a súbita atenção. Não me vejo como símbolo de nada. Sou apenas alguém que decidiu que nunca é tarde para aprender. A repercussão do evento trouxe novos investidores para o morar digno. Em apenas 2 semanas, o pequeno escritório na Perrine tornou-se insuficiente e a empresa mudou-se para um andar inteiro em um edifício próximo. A equipe dobrou de tamanho e os primeiros projetos piloto começaram a sair do papel. Em meio a toda essa agitação, Conceição mantinha fielmente suas visitas à casa de Dona Helena 3 tardes por semana e suas aulas noturnas. Seu progresso na leitura continuava impressionante e Denise frequentemente a usava como exemplo para motivar outros alunos. Se Conceição consegue, trabalhando em 2 empregos, vocês também podem, dizia a professora. Numa tarde particularmente fria de junho, quase 1 ano após o início de sua jornada, Conceição chegou à casa de Dona Helena para encontrá-la em companhia de André e um homem que ela não reconheceu imediatamente. Quando se aproximou para servir o chá, percebeu que era um tabelião. Ah, Conceição, que bom que chegou, disse Dona Helena com um sorriso enigmático. Estávamos justamente falando sobre você. Conceição sentiu um frio na barriga. Seria dispensada? Apesar do sucesso no morar digno, ainda precisava daquele emprego para complementar sua renda. Sente-se conosco, por favor, convidou Dona Helena, indicando uma poltrona. Conceição obedeceu, desconfortável por sentar-se como igual na presença de sua patroa. Você trabalha para mim há quanto tempo, Conceição? Perguntou Dona Helena. 8 anos, senhora. Dona Helena assentiu, trocando um olhar cúmplice com o filho. E nesse tempo, você sempre foi mais que uma funcionária. Foi leal, discreta, dedicada, fez uma pausa. E nos últimos meses tem sido uma inspiração para mim. Conceição sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Obrigada, Dona Helena, mas eu só faço meu trabalho... Não, você faz muito mais, interrompeu André gentilmente. Sua jornada de aprendizado, sua persistência, impressionam a todos que a conhecem. Dona Helena pegou um envelope da mesa lateral e o estendeu para Conceição. Este é meu presente para você, por tudo que representa. Com mãos trêmulas, Conceição abriu o envelope. Dentro havia uma escritura. Levou alguns segundos para compreender o que lia. Uma casa? Sussurrou incrédula. Em Cidade Tiradentes, confirmou Dona Helena. Pequena, mas própria, com escritura em seu nome. Conceição sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Mas por quê? Dona Helena sorriu, seus olhos também úmidos. Porque você continuou lendo as cartas antigas do meu Eduardo para mim, mesmo quando estava exausta. Porque prometeu que um dia leria poesia para mim, e sei que cumprirá essa promessa. Porque quero que tenha mais tempo para estudar e menos preocupações financeiras. O tabelião explicou que todos os impostos e taxas da transferência já haviam sido pagos. A casa era completamente de Conceição, sem quaisquer condições ou restrições. Você pode continuar trabalhando aqui se quiser, acrescentou Dona Helena, mas com um horário reduzido para focar nos estudos. Naquela noite,
Conceição e Mariana visitaram a casa juntas. Era simples, mas bem construída, com 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal nos fundos. O bairro, na periferia leste de São Paulo, ficava mais perto da escola de Conceição e a apenas 40 minutos de ônibus do novo escritório do Morar Digno. Nosso próprio lar, sussurrou Mariana, abraçando a mãe em meio à sala vazia que em breve encheriam com seus móveis e memórias. Nunca mais pagaremos aluguel, respondeu Conceição, ainda mal acreditando na mudança em sua realidade. A nova casa permitiu que Conceição reorganizasse sua vida. Manteve o trabalho no Morar Digno em período integral e reduziu para apenas uma tarde por semana na casa de Dona Helena, mais por gratidão e afeto do que por necessidade financeira. Com mais tempo disponível, intensificou seus estudos. Além das aulas regulares, participava de um grupo avançado aos sábados e começou a frequentar uma biblioteca pública próxima à sua nova casa. Seu progresso era tão notável que Denise sugeriu que ela tentasse os exames de certificação de ensino fundamental e médio. Você tem capacidade para passar, Conceição, e com esses certificados poderia até pensar em uma faculdade no futuro. A ideia parecia absurda a princípio. Uma mulher de 46 anos, que mal sabia ler um ano atrás ingressando na universidade, mas aos poucos o que parecia impossível começava a mostrar-se como um caminho viável. Em uma manhã de agosto, Fernanda chamou Conceição para uma reunião particular. Tenho uma proposta para você, disse, quando estavam a sós. O Morar Digno vai oferecer bolsas de estudo para nossos funcionários, curso superior, em qualquer área de interesse, desde que relacionada ao trabalho. Conceição sentiu o coração acelerar. Você acha que eu poderia? Acho que você deve, respondeu Fernanda com convicção. Talvez administração, gestão social ou qualquer curso que desperte seu interesse. O importante é que continue avançando. Naquela tarde, em sua visita semanal à casa de Dona Helena, Conceição carregava consigo o livro Poemas do Coração, aquele mesmo que a senhora lhe mostrara tantos meses atrás. Dona Helena, chamou suavemente, encontrando a patroa na varanda. Posso ler algo para a senhora? Os olhos azuis de Dona Helena brilharam de emoção. Você consegue ler agora? Conceição assentiu, sentando-se na cadeira próxima. Abriu o livro na página marcada e começou a ler, sua voz clara e firme. Não importa quanto tempo o sol demorou a nascer. O importante é que ele sempre surge no horizonte. Assim são os sonhos guardados em nosso ser. Nunca é tarde para que a vida os desponte. Quando terminou o poema, ambas tinham lágrimas nos olhos. Eduardo adorava esse, murmurou Dona Helena segurando a mão de Conceição. Você leu perfeitamente. Promessa cumprida, sorriu Conceição. Aquela noite, de volta à sua nova casa, Conceição escreveu em seu diário. Exatamente 1 ano atrás, as palavras eram minhas inimigas. Hoje, são minhas companheiras mais fiéis. E amanhã, quem sabe, podem se tornar minhas mais poderosas aliadas. O ano de transformação estava quase completo, e o mais extraordinário ainda estava por vir. O espelho refletia uma mulher que Conceição ainda estava aprendendo a reconhecer. O cabelo, agora cortado em um estilo moderno com mechas castanho claras, emoldurava um rosto que parecia ter rejuvenescido, não pela ausência de rugas, que ainda estavam lá, marcas de uma vida de trabalho duro, mas pela presença de uma confiança que iluminava seus olhos. O conjunto social azul marinho, escolhido cuidadosamente para a ocasião, substituía o antigo uniforme cinza de faxineira. Nos pés, sapatos de salto baixo, confortáveis, mas elegantes, presentes de Mariana pelo aniversário recente de 46 anos. Está nervosa? Perguntou sua filha, aparecendo atrás dela no reflexo. Conceição respirou fundo. Um pouco. Não, muito. Era o dia. Exatamente 1 ano após a humilhação que havia mudado sua vida, Conceição retornaria ao mesmo edifício corporativo no centro financeiro de São Paulo. Não mais como faxineira, mas como parte da equipe que oficialmente adquiria o prédio após a falência da construtora Mendonça. A ironia não escapava a ninguém. O Morar Digno,
Agora uma empresa respeitada no setor habitacional, havia crescido tanto em um ano que precisava de instalações maiores. Quando o edifício da antiga construtora foi a leilão, André Almeida não hesitou em fazer a oferta vencedora. Há algo poeticamente justo nisto, comentara Fernanda quando a compra foi confirmada. Transformar um símbolo de arrogância corporativa em sede de um projeto social. No carro a caminho do centro, Conceição permanecia em silêncio, repassando mentalmente o caminho percorrido. Os meses de estudo exaustivo, as noites sem dormir, as lágrimas de frustração quando alguma lição parecia impossível, a exaustão de equilibrar 2 empregos e aulas noturnas, tudo havia valido a pena. André Almeida, que gentilmente oferecera uma carona, respeitava seu silêncio. Apenas, quando estacionaram na garagem do edifício, disse suavemente: "Você sabe que é a verdadeira história de sucesso deste projeto, não sabe?" Conceição virou-se para ele, surpresa. "Como assim?" "O morar digno é sobre transformação, Conceição. Transformação de espaços, comunidades, vidas." Ele sorriu. "E ninguém incorpora essa transformação melhor que você." No saguão, encontraram Fernanda, Miguel e o restante da equipe aguardando. Uma pequena cerimônia havia sido organizada para marcar a transferência oficial do edifício. O 42º andar, onde anteriormente ficava a sala de reuniões em que Conceição fora humilhada, seria transformado em um centro educacional aberto à comunidade, oferecendo cursos gratuitos de alfabetização, capacitação profissional e empreendedorismo. Conceição será a diretora do centro, anunciou Fernanda diante dos funcionários reunidos e jornalistas convidados. Ninguém melhor para liderar um projeto de educação transformadora do que alguém que viveu essa transformação na própria pele. A notícia pegou Conceição de surpresa. Não haviam discutido essa possibilidade anteriormente. "Eu? Mas não tenho formação para isso." "Ainda não", corrigiu Fernanda com um sorriso. "Mas começará sua faculdade de pedagogia no próximo semestre, com bolsa integral. Enquanto isso, ninguém tem mais experiência prática no assunto que você." Para completar a surpresa, Denise Freitas, sua professora do programa de educação para adultos, entrou na sala carregando um envelope oficial. "Tenho a honra de entregar pessoalmente", disse, estendendo o envelope para Conceição. "Seus certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio. Você passou com distinção em todos os exames." Conceição aceitou o envelope com mãos trêmulas, mal contendo as lágrimas. Em apenas um ano, havia avançado o equivalente a 11 anos de educação formal. A cerimônia prosseguiu com a assinatura dos documentos de transferência do edifício. Quando chegou sua vez de assinar como testemunha, Conceição pegou a caneta oferecida e, com a mão firme, escreveu seu nome completo em letra cursiva elegante. Algo que não conseguia fazer um ano atrás. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam para um coquetel no andar térreo, Conceição pediu alguns minutos a sós. Subiu até o 42º andar, agora vazio, e caminhou lentamente até a sala de reuniões onde tudo havia começado. O espaço estava praticamente igual. A grande mesa oval, as cadeiras executivas, as janelas, panorâmicas oferecendo uma vista espetacular da cidade. Conceição aproximou-se da mesa, tocando sua superfície polida com as pontas dos dedos. Fechou os olhos e permitiu-se reviver aquele momento doloroso. As palavras cruéis de Ricardo, o riso contido dos executivos, a vergonha queimando seu rosto. Conceição. A voz de Fernanda a trouxe de volta ao presente. Não havia notado sua aproximação. "Desculpe, eu só queria..." "Não precisa explicar", interrompeu Fernanda gentilmente. "Eu entendo." As 2 mulheres ficaram em silêncio por um momento, lado a lado diante da grande janela, observando a cidade que se estendia até o horizonte. "É estranho", disse Conceição finalmente. "Deveria sentir raiva quando penso no que aconteceu aqui. Mas o que sinto é gratidão." Fernanda olhou para ela surpresa. "Gratidão? Se seu pai não tivesse me humilhado naquele dia, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para mudar", explicou Conceição. "Às vezes, a dor nos empurra para lugares que o..."
Conforto nunca nos levaria. Fernanda assentiu pensativamente. Sabe o que mais me impressiona em você, Conceição? Sua capacidade de transformar feridas em sabedoria. No final daquele dia memorável, Conceição retornou para sua casa própria em Cidade Tiradentes, onde Mariana, Dona Helena, Zulmira e outros amigos próximos aguardavam para uma pequena celebração. Na sala modestamente decorada, um bolo caseiro e uma faixa feita à mão anunciavam: "Parabéns, diretora!" Entre abraços e congratulações, Conceição encontrou um momento para se afastar e observar aquele grupo improvável reunido em sua sala. Sua filha universitária, sua ex-patroa aristocrata, sua amiga faxineira, seu chefe arquiteto, seu investidor, pessoas de mundos tão diferentes, unidas por uma história de transformação. Em seu quarto, sobre a pequena escrivaninha onde estudava todas as noites, estava o diário que começara a escrever no início de sua jornada. Abriu-o na última página em branco e escreveu com sua letra: "Agora, elegante. Hoje completei um círculo. Voltei ao lugar onde fui quebrada e encontrei-me inteira, mais forte nas rachaduras. As palavras que um dia me feriram se transformaram nas asas da minha libertação." Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A mudança do morar digno para o novo edifício, a implementação do centro educacional, o início das aulas de pedagogia para Conceição, cada dia trazia novos desafios e aprendizados. O centro educacional comunitário ocupava todo o 402º. Andar com salas de aula modernas, biblioteca, laboratório de informática e um espaço de convivência com vista panorâmica da cidade. O simbolismo não era sutil. O andar que antes representava poder corporativo inacessível, agora se abria para pessoas de todas as classes sociais. É como se a cidade estivesse dizendo: "Vocês também pertencem aqui", comentou Conceição durante uma entrevista a uma revista de educação. Em seu novo papel como diretora, Conceição surpreendeu a todos com sua capacidade administrativa e visão estratégica. O programa de alfabetização de adultos logo se tornou referência, com lista de espera e interesse de outras empresas em replicar o modelo. Numa manhã de abril, quase um ano e meio após o início de sua jornada de aprendizado, Conceição recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Agora uma sala confortável com vista para o Parque Ibirapuera. "Rosa?" exclamou surpresa ao ver a antiga colega da Copa. As duas mulheres se abraçaram calorosamente. Rosa, ainda usando o uniforme da empresa de limpeza, parecia nervosa e ao mesmo tempo determinada. "Vim me inscrever no programa", disse, retirando da bolsa um folheto amassado sobre o curso de alfabetização. Quando vi seu nome como diretora, não conseguia acreditar. Conceição sorriu indicando uma cadeira para a amiga. "É real, Rosa. Tudo isso aconteceu em menos de 2 anos." Rosa balançou a cabeça, ainda maravilhada. "Todo mundo lá embaixo fala sobre você. Virou uma lenda. A faxineira, que se tornou executiva", completou Rosa com admiração genuína, "que enfrentou o todo-poderoso Ricardo Mendonça e agora comanda um andar inteiro do prédio dele." Conceição sorriu, balançando a cabeça. "Não é bem assim. Não comando nada sozinha. Somos uma equipe." "Sempre humilde", Rosa sorriu. "Mas eu estava lá naquele dia, lembra? Vi como ele te tratou. E agora, olha só para você." Conceição segurou as mãos da amiga entre as suas. "Rosa, se eu conseguir, você também pode. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua própria jornada. O importante é dar o primeiro passo." Naquele mesmo dia, Conceição conduziu Rosa pessoalmente até a sala de matrículas. Ao vê-la preencher o formulário com dificuldade, lembrou-se vividamente de si mesma apenas 16 meses atrás, lutando para escrever seu próprio nome na inscrição do programa municipal. No caminho de volta para seu escritório, foi abordada por uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos brancos e postura elegante, que aguardava no corredor. "Dona Teodora?" exclamou Conceição, reconhecendo a mãe de Dona Helena. "Na verdade é Teresa", corrigiu a senhora gentilmente. "Mas entendo a confusão. Helena fala muito sobre a semelhança com minha mãe Teodora." Conceição corou de embaraço. "Perdão, é que Dona Helena me mostrou fotos da sua avó e contou sobre ela." Teresa sorriu. "Foi por isso que vim.
Helena me contou sua história e como você a fez lembrar de minha mãe. Queria conhecê-la pessoalmente e... Bem, queria também me inscrever no programa. Conceição olhou a surpresa. A senhora quer aprender a ensinar, completou Teresa. Tenho 72 anos e tempo de sobra. Se puder ajudar outras pessoas como você a descobrirem o poder das palavras, terei feito algo útil com meus anos restantes. Assim, o Centro Educacional Comunitário começou a atrair não apenas pessoas que queriam aprender, mas também aquelas que queriam ensinar. Aposentados, estudantes universitários, profissionais nos fins de semana. Uma rede de voluntários formou-se ao redor do projeto, expandindo seu alcance muito além das expectativas iniciais. Um dia, durante uma reunião com investidores potenciais para a expansão do programa, Conceição notou a presença de Ricardo Mendonça entre os convidados. Estava mais magro, o cabelo mais grisalho, mas seus olhos tinham um brilho diferente, não mais de arrogância, mas de humildade adquirida. Após a apresentação, ele aproximou-se timidamente. Impressionante o que você construiu aqui, disse, olhando ao redor. Parece que sou eu quem precisa aprender com você agora. Conceição sorriu sem constrangimento. Todos aprendemos uns com os outros, Sr. Ricardo. É assim que deve ser. Estou tentando reconstruir minha vida, continuou ele. Não com outra construtora, mas com projetos menores, mais significativos. Gostaria de contribuir com o centro de alguma forma. Conceição refletiu por um momento. Temos um programa de mentoria para jovens empresários das comunidades. Pessoas com experiência nos negócios são muito valiosas. Mesmo quando... Fez uma pausa significativa. Especialmente quando aprenderam lições valiosas com seus erros. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente a mensagem. Aquela noite, ao compartilhar o jantar com Mariana em sua casa em Cidade Tiradentes, Conceição sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase transbordava. Sua filha havia acabado de anunciar que fora aceita para um estágio remunerado no Hospital Albert Einstein, uma conquista extraordinária para uma estudante de enfermagem. É como se tudo estivesse finalmente se encaixando, disse Mariana, seus olhos brilhando de excitação. Para nós duas. Conceição assentiu, refletindo sobre o caminho percorrido e os que ainda estavam por vir. Sabe o que a professora Denise me disse outro dia? Comentou, servindo-se de mais salada. Que eu deveria escrever um livro sobre minha experiência. Mariana arregalou os olhos. Isso seria incrível, mãe. Sua história poderia inspirar tantas pessoas. Conceição sorriu, a ideia germinando em sua mente como uma semente prometendo frutos futuros. Talvez um dia, quando eu me sentir pronta para colocar tudo em palavras. Mas o destino tinha outros planos, e esse dia chegaria muito mais cedo do que ela imaginava. O auditório principal do Centro Educacional Comunitário estava completamente lotado naquela manhã de setembro. 2 anos haviam se passado desde o dia da humilhação que transformara a vida de Conceição, e o Morar Digno celebrava não apenas seu 2º aniversário, mas também a conclusão do primeiro conjunto habitacional construído sob sua filosofia. Fernanda, elegante em um terno vermelho, apresentava os resultados do projeto para uma plateia composta por investidores, jornalistas, moradores beneficiados e funcionários. Na primeira fila, Conceição observava com orgulho, acompanhada por Mariana, Dona Helena, André, Denise e até mesmo Ricardo Mendonça, agora parte do Conselho Consultivo da Fundação, ligada ao projeto. E agora, anunciou Fernanda, seu rosto iluminando-se com um sorriso especial, tenho o prazer de anunciar o lançamento do nosso mais novo projeto, o Programa Nacional de Educação Transformadora. E ninguém melhor para apresentá-lo do que a mulher que inspirou tudo isso, nossa diretora educacional Conceição Silva. Conceição subiu ao palco sob aplausos calorosos. 2 anos atrás, a ideia de falar em público para uma audiência de 200 pessoas teria sido impensável. Hoje, embora ainda sentisse o frio na barriga, havia uma confiança tranquila em sua postura. Bom dia a todos, começou sua voz clara e firme. O programa que lançamos hoje nasceu de uma convicção simples. A educação
é o caminho mais curto entre a exclusão e a cidadania plena. Enquanto apresentava os detalhes do programa, que seria implementado inicialmente em 10 cidades brasileiras, Conceição notou uma movimentação incomum no fundo do auditório. Uma equipe de televisão entrava discretamente, acompanhada por assessores do Ministério da Educação. Fernanda, sentada agora na primeira fila, parecia ansiosa, trocando olhares significativos com André. Havia algo que Conceição não sabia. Para finalizar, disse ela, concluindo sua apresentação, gostaria de agradecer a todos que acreditaram neste sonho. Como diz nosso lema, palavras constroem pontes onde antes havia muros. Os aplausos foram interrompidos pela entrada da ministra da Educação, que subiu ao palco com um sorriso caloroso. As câmeras de televisão posicionaram-se estrategicamente e Conceição sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? É com grande alegria que estou aqui hoje, começou a ministra, dirigindo-se à plateia, para anunciar que o Programa Nacional de Educação Transformadora, idealizado por esta extraordinária equipe, foi selecionado como política pública nacional. Um murmúrio de excitação percorreu o auditório. Conceição olhou para Fernanda, que sorria com lágrimas nos olhos. Mas também estou aqui, continuou a ministra, para entregar pessoalmente o Prêmio Nacional de Educação Inclusiva deste ano, que homenageia iniciativas transformadoras no campo educacional. A ministra virou-se para Conceição. Conceição Silva, sua jornada pessoal e o trabalho que desenvolveu aqui no Centro Educacional Comunitário inspiraram educadores em todo o país. O comitê foi unânime em escolhê-la como a premiada deste ano. Conceição sentiu o mundo girar ao seu redor. Um prêmio nacional, seu nome e sua história. Reconhecidos em escala nacional, era quase demais para processar. Ao receber o troféu de cristal das mãos da ministra, Conceição viu-se sem palavras, justo ela, que havia lutado tanto para conquistá-las. A plateia levantou-se em uma ovação emocionada. Foi nesse momento de triunfo que o destino preparou sua grande reviravolta. Entre os jornalistas presentes, uma repórter de um grande jornal aproximou-se após a cerimônia. Dona Conceição, primeiramente, parabéns, disse a jovem, estendendo um gravador. Gostaríamos de fazer uma matéria especial sobre sua história, mas tenho uma pergunta específica. A senhora já considerou transformar sua jornada em um livro? Conceição sorriu, lembrando-se da conversa com Mariana há poucos meses. É uma ideia que já me foi sugerida, sim. Talvez um dia, quando me sentir preparada. A repórter sorriu entusiasmada. E se eu dissesse que já temos uma proposta de uma editora? Eles acompanharam sua história desde aquela primeira entrevista após o lançamento da campanha de transparência radical. Acreditam que seu relato pode transformar a vida de milhares de pessoas. Conceição sentiu o peso daquela proposta. Sua vida, suas lutas, suas vitórias, tudo exposto em páginas para que desconhecidos lessem. Era assustador e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de estender ainda mais o alcance de sua mensagem. Precisaria pensar sobre isso, respondeu honestamente. É claro, a repórter entregou-lhe um cartão. Mas há um detalhe que talvez a interesse. A editora propõe que os direitos autorais sejam destinados integralmente a uma fundação educacional de sua escolha. Aquela noite, reunida em sua casa com seu círculo mais próximo, Mariana, Fernanda, André, Dona Helena, Denise e Zulmira, Conceição compartilhou a proposta do livro buscando conselhos. É uma responsabilidade enorme, disse insegura, contar minha história para o Brasil inteiro, e se não for boa o suficiente, se não conseguir transmitir o que realmente importa. Zulmira, agora formada no programa de alfabetização e trabalhando como assistente no centro educacional, tomou a palavra. Lembra quando você tinha medo de não conseguir aprender a ler? E depois, medo de não conseguir trabalhar no escritório? E depois, medo de não ser capaz de dirigir um centro educacional? Ela sorriu. Em cada etapa, você superou seus medos. Por que seria diferente agora? Dona Helena, que raramente expressava emoções intensas, enxugou discretamente uma lágrima. Você me lembrou minha avó Teodora em muitos aspectos. Conceição.
exceto em um crucial. Ela nunca compartilhou sua sabedoria além de nossa família. Morreu levando consigo conhecimentos valiosos que poderiam ter ajudado tantas outras mulheres. André assentiu. Pense nisso como uma extensão do trabalho que já faz. Só que em vez de atingir dezenas ou centenas de pessoas, você pode inspirar milhares. Mariana apertou a mão da mãe. Você sempre me disse que nosso propósito vai além de nós mesmos, que somos parte de algo maior. Fernanda, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Sabe o que mais me impressiona em você, Conceição? Sua capacidade de ver oportunidades onde outros veriam apenas obstáculos. Fez uma pausa significativa. Este livro não seria sobre você. Seria sobre todas as pessoas que, como você, tiveram seus potenciais ignorados ou subestimados. Um silêncio significativo pairou sobre a sala. Conceição olhou para cada rosto amado, cada pessoa que havia sido instrumental em sua jornada. Então, seu olhar pousou na pequena estante de livros que havia montado em sua sala. Livros que antes eram mistérios indecifráveis e agora eram companheiros constantes. Naquele momento, como uma epifania, Conceição compreendeu o verdadeiro poder das palavras. Não apenas para transformar sua própria vida, mas para tocar e transformar incontáveis outras. Vou fazer, disse finalmente, sua voz firme com uma nova determinação. Vou escrever minha história. Nossa história. Naquela noite, depois que todos partiram, Conceição sentou-se em sua pequena escrivaninha e abriu um caderno novo. Na primeira página, escreveu com sua letra agora elegante e segura. Para todos aqueles que ainda não descobriram o poder que carregam dentro de si. Suas histórias também merecem ser contadas. Era o início não apenas de um livro, mas de um novo capítulo em sua vida. Um que ela jamais poderia ter imaginado quando, 2 anos antes, um empresário arrogante a humilhara por não saber ler. O lançamento de palavras que libertam. A jornada de uma mulher em busca de sua voz. Aconteceu exatamente 3 anos após o incidente que mudara a vida de Conceição para sempre. A livraria Cultura do Shopping Iguatemi, normalmente frequentada pela elite paulistana, estava inusitadamente cheia de pessoas de todas as classes sociais. Executivos internos caros lado a lado, com trabalhadores domésticos, estudantes universitários e senhoras aposentadas. Conceição, vestida com elegância simples em um vestido azul turquesa, sua cor favorita. Observava a fila que se formava para autógrafos com uma mistura de incredulidade e profunda gratidão. Seu livro, escrito ao longo de 8 meses intensos, com a ajuda de uma jornalista sensível, havia se tornado um fenômeno editorial inesperado. Quem poderia imaginar? Sussurrou para Mariana, que estava ao seu lado, orgulhosa. Eu, assinando livros. Mariana sorriu, apertando levemente seu ombro. Todo mundo que conhece você, mãe. Nós sempre soubemos que sua história era especial. A fila avançava lentamente. Cada pessoa que se aproximava para obter seu autógrafo compartilhava uma história pessoal, de como também lutava com a alfabetização, de como o preconceito havia limitado suas oportunidades, de como o relato de Conceição lhes dera coragem para iniciar suas próprias jornadas de transformação. Sua história mudou a vida do meu pai, disse uma jovem, os olhos marejados. Ele tem 65 anos e escondeu a vida toda que não sabia ler. Depois de conhecer sua história, finalmente buscou ajuda. Conceição abraçou a jovem profundamente tocada. Cada testemunho confirmava que a decisão de expor sua vulnerabilidade havia sido acertada. Entre os presentes estavam todas as pessoas que haviam sido fundamentais em sua jornada. Dona Helena, agora usando uma bengala, mas ainda elegante e lúcida aos 63 anos. Denise, a professora que primeiro viu seu potencial. Zulmira, que plantara a semente inicial ao compartilhar sua própria história de alfabetização tardia. Fernanda, cuja confiança abrira portas que Conceição nem sabia existirem. André, cujo investimento financeiro e emocional no projeto transformara sonhos em realidade. Até Ricardo Mendonça estava presente, discretamente no fundo da livraria. Quando seus olhares se cruzaram,
Ele inclinou levemente a cabeça em um gesto de respeito profundo. Conceição respondeu com um sorriso genuíno. O círculo estava completo. Após 2 horas de autógrafos, o gerente da livraria anunciou que o estoque de livros havia se esgotado, algo raro em lançamentos de autores estreantes. Conceição foi conduzida a um espaço reservado para uma pequena celebração privada. Tenho novidades, anunciou Fernanda, assim que estavam todos reunidos com taças de espumante. O Programa Nacional de Educação Transformadora foi aprovado para expansão. Ano que vem, estaremos em 100 cidades. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente. E mais, continuou Fernanda, seu rosto radiante de orgulho, fomos convidados para apresentar o modelo na Conferência Internacional de Educação da Unesco, em Paris. Conceição quase engasgou com o espumante. Paris? Nós? Você, especificamente, corrigiu Fernanda. Querem ouvir da fundadora do programa. A mulher que transformou sua própria história e agora está ajudando a transformar a de milhares de outros. Mariana abraçou a mãe com força. Vou precisar te ensinar algumas palavras em francês. Brincou, tendo estudado o idioma na faculdade. A celebração continuou animada, com conversas sobre o futuro, planos de expansão e novas ideias. Em um momento de pausa, Conceição encontrou-se sozinha com Dona Helena em um canto tranquilo. Sabe o que mais me emociona em tudo isso? Disse a senhora, seus olhos azuis ainda perspicazes apesar da idade. Ver que minha pequena ajuda resultou em algo tão grandioso. Conceição pegou as mãos da ex-patroa entre as suas. Pequena ajuda? Dona Helena, a senhora foi uma das primeiras pessoas a me ver além da função de faxineira, a acreditar que eu era capaz de mais. Dona Helena sorriu, seus olhos marejados. Minha avó Teodora teria adorado conhecê-la, Conceição. Vocês são do mesmo tecido, mulheres que transformam limitações em força. Mais tarde naquela noite, de volta à sua casa em Cidade Tiradentes, agora muito mais confortável após algumas reformas, mas ainda simples e acolhedora, Conceição encontrou um momento de quietude para refletir. Sentada em sua pequena varanda, observando as luzes da cidade, ao longe, permitiu-se sentir plenamente o peso e a leveza de sua jornada. De faxineira analfabeta a autora publicada e diretora de um programa educacional nacionalmente reconhecido. De mulher silenciada à voz que agora inspirava outras a encontrarem suas próprias vozes. O caminho não havia sido fácil. Houve noites de exaustão tão profunda que mal conseguia caminhar ao chegar em casa. Momentos de dúvida em que quase desistiu. Obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas cada dificuldade superada havia fortalecido não apenas suas habilidades, mas principalmente sua convicção de que o potencial humano é infinitamente maior do que muitas vezes nos permitem acreditar. Em sua mesa de estudos, o diário que começara a escrever no início de sua jornada estava quase completo. Abriu-o na última página e escreveu: Hoje compreendo que as palavras não são apenas instrumentos de comunicação, mas pontes entre mundos, chaves que abrem portas, sementes que, quando plantadas em solo fértil, transformam-se em florestas inteiras. Minha história não é extraordinária por ser única, mas justamente por não ser. Quantos talentos permanecem adormecidos por falta de oportunidade? Quantas vozes silenciadas por vergonha ou medo? Meu compromisso daqui em diante é ajudar a despertar esses talentos, a amplificar essas vozes, porque cada pessoa que descobre seu próprio poder transforma não apenas sua realidade individual, mas o tecido social inteiro. Como dizia minha professora Denise, quando uma pessoa aprende a ler, uma família inteira se transforma. Quando uma família se transforma, uma comunidade evolui. E quando comunidades evoluem, o mundo muda. Esse é apenas o começo. Conceição fechou o diário com um sorriso sereno. Amanhã seria um novo dia. Novos desafios, novas oportunidades, novas palavras a serem conquistadas. A jornada continuava, não mais solitária, mas compartilhada com todos aqueles que, inspirados por sua história, encontravam coragem para iniciar suas próprias transformações. Do outro lado da cidade,
Em uma sala de aula simples no Centro Educacional Comunitário, um grupo de adultos aprendia as primeiras letras sob a luz gentil do entardecer. Na parede, uma frase pintada à mão resumia tudo o que Conceição havia aprendido e agora ensinava. Nunca é tarde para reescrever sua própria história. As palavras que hoje te ferem podem se tornar, amanhã, as asas da tua libertação.